Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais esse vídeo. Só dando um recado bem rápido que o Forasteiro Noturno ele criou um canal secundário chamado Lendas e Causos de um Forasteiro. Se você gosta de relatos de interior, daquela nostalgia de escutar relatos de roça na década de 80, 70 e por aí, relatos alternativos não só focados em lobisomens, eu convido você a conhecer esse canal. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado. Bom, dito tudo isso, vamos para os relatos de hoje. Olá, o meu nome é Cristiano, eu sou de Santa Rosa do Tocantins. Aqui é um lugar pequeno, desses que você consegue conhecer todo mundo pelo sobrenome. Eu trabalho em uma loja de material de construção do seu Ademir, na rua principal. Não é nenhum emprego dos sonhos, mas dá para sustentar a minha família. Eu, minha esposa Cleide e os meus 2 filhos, o Rafael de 12 anos e a Jaqueline de 8. A nossa cidadezinha fica a uns 120 quilômetros de Palmas. Para quem não conhece o Tocantins, é um estado novo, mas com muita tradição. Aqui a gente preserva os costumes antigos, principalmente os religiosos. Todo domingo é dia de missa e na quaresma tem novena na Semana Santa. A igreja fica a uns 3 quilômetros do centro, numa estrada de terra que corta uma área mais deserta antes de chegar lá. O que vou relatar aconteceu em 2001, foi durante a quaresma, período importante para nós católicos. Toda sexta-feira a gente ia para a novena da igreja de Nossa Senhora da Conceição, que, como falei, fica um pouco afastada da nossa cidade. Na primeira sexta-feira da quaresma daquele ano, depois da novena, a gente voltava em grupo para a cidade. Era umas 9h30 da noite, estava escuro, só a luz da lua iluminando a estrada de terra. Eu ia com a Cleide e os filhos ainda pequenos, meu tio André, irmão da minha mãe, a comadre Inês e mais umas 5 pessoas da nossa comunidade. Foi quando vimos pela primeira vez um homem alto, magro, atravessando a estrada correndo de uma forma esquisita, como se as pernas não dobrassem direito. Na hora todo mundo pensou a mesma coisa. É algum bêbado voltando de algum bar. E bem perto dali tinha um bar. E não era incomum ter gente que exagerava na cachaça voltando a pé para casa. No começo ninguém deu muita importância, mas na semana seguinte, voltando da novena, lá estava ele de novo, no mesmo lugar, correndo do mesmo jeito estranho. E na terceira semana também. Aí já começou a ficar estranho. É sempre o mesmo sujeito, comentou seu Cristóvão, um homem de 70 anos que ia com a gente, e sempre no mesmo horário, como se estivesse esperando a gente passar. O estranho é que ninguém conhecia aquele homem. Santa Rosa era uma cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, mas ninguém sabia dizer quem era aquele homem. E o mais estranho ainda, quando passávamos pelo lugar onde ele atravessava durante o dia, nunca encontrávamos pegadas nenhuma na terra fofa. Meu filho Rafael sempre foi curioso, queria parar para ver mais de perto, mas eu não deixava. Sentia que algo errado tinha naquela história toda. Na quarta semana da quaresma, aconteceu algo diferente. A gente voltava da novena como sempre, já esperando ver o tal homem, quando ele apareceu de repente. Mas dessa vez, ele estava completamente pelado. A pele estranhamente estava clara. Correu na nossa frente e entrou no matagal do lado direito da estrada. As mulheres cobriram os olhos das crianças e começaram a rezar. Os homens ficaram parados sem saber o que fazer. Vamos embora, pessoal, eu disse tentando manter a calma. Amanhã a gente avisa o delegado Vargas. No dia seguinte fui eu e o seu Cristóvão até a delegacia e contamos tudo para o delegado. Ele ouviu com atenção, mas não pareceu muito impressionado. Deve ser algum doido que fugiu de casa, ele disse. Ou então, alguém da cidade grande, querendo pregar sustos no povo aqui. Eu vou mandar uns policiais dar umas voltas por lá à noite. Uma semana se passou. A polícia fez a ronda algumas noites, mas não viu nada. Quando chegou a sexta-feira, muita gente decidiu não ir à novena com medo de encontrar o homem estranho. A minha família ficou em casa também. Só meu tio André, que sempre foi corajoso demais pro próprio bem, foi junto com outros homens. Na manhã de sábado, meu tio apareceu lá em casa.
Nunca tinha visto ele daquele jeito. Estava pálido, com uma cara de como não tivesse dormido a noite toda. Ele estava meio eufórico ainda. O que aconteceu, tio? Perguntei, já imaginando que tinha algo a ver com aquele homem estranho. Ele tomou um gole de café e começou a contar. Olha, gente, ontem, depois da novena, eu decidi seguir aquele sujeito. Peguei a minha moto e fiquei esperando mais atrás. Quando o pessoal passou pelo lugar de sempre, ele apareceu, como a gente sabia que ia acontecer. Dessa vez, estava de calça, mas sem camisa. Quando ele entrou no matagal, eu esperei o pessoal se afastar e fui atrás dele com a moto. Segui por uma trilha que nem sabia que existia, uns 2 quilômetros mata adentro. Desliguei o farol da moto e fui no escuro mesmo, só com a luz da lua. Foi quando escutei um barulho estranho, tipo um rosnado misturado com mastigação. Deixei a moto escondida e fui a pé bem devagar. O que foi que o senhor viu? Insisti. Vi ele, Cristiano. O homem estava agachado no meio de uma clareira, comendo um cachorro. Comendo com a mão, arrancando pedaços da carne e enfiando na boca. O bicho ainda estava vivo, pobre cachorro. Mas isso não foi o pior, continuou meu tio. Enquanto eu olhava, paralisado, o homem começou a mudar. Primeiro notei que pelos começaram a crescer pelo corpo dele, pelos grossos e escuros. Depois a cara dele começou a se esticar e ficar inchada, o nariz e a boca virando um tipo de focinho, e as orelhas dele cresceram tanto que ficaram caídas, batendo na altura do peito. O senhor está querendo dizer que ele virou um lobisomem? Perguntei sem conseguir acreditar no que ouvia. Não sei explicar o que era aquilo, Cristiano, mas a explicação mais lógica é que aquilo seja um lobisomem. E quando aquela coisa percebeu que eu estava lá, largou o cachorro e começou a olhar para mim e ficou de pé que nem um ser humano. Eu nunca corri tanto na vida. Por sorte, eu cheguei na moto, liguei na pressa e saí em disparada. E ainda ouvi aquilo correndo atrás de mim por um tempo, fazendo barulho que não era grito de homem nem uivo de animal. A gente precisa contar isso pro delegado, seu André, disse a Cleide. Meu tio balançou a cabeça. Eu vou falar o quê, comadre? Que viu um homem virando o bicho no meio do mato? Vão achar que eu tô ficando doido, ou pior, que eu tô inventando história para assustar o povo. Ele estava certo. Quem iria acreditar numa história dessa? Nos dias seguintes, o assunto se espalhou pela cidade mesmo assim. Não sei como, mas as pessoas sempre acabam sabendo de tudo em cidade pequena. O que antes era só um comentário sobre um homem estranho que corria na estrada, virou uma história muito maior, cheia de detalhes que nem meu tio tinha contado ainda. O delegado Vargas acabou vindo falar comigo, querendo saber o que realmente tinha acontecido. Contei só o que sabia por mim mesmo, que tínhamos visto um homem estranho correndo na estrada quando voltávamos da novena. Sobre o que meu tio falou, eu disse apenas que ele tinha seguido o homem e visto ele comendo um cachorro. Deixei de fora a parte em que ele virava um lobisomem. O delegado já parecia bastante cético só com isso. Eu vou investigar. Pode ser um criminoso foragido, ele prometeu, mas sem muita convicção. Uma semana depois, uma notícia correu à cidade. Um morador do assentamento que fica depois da igreja disse que tinha encontrado uma cabana improvisada no meio do mato, com ossos de animais espalhados ao redor. Quando voltou com outros homens para mostrar o lugar, não acharam mais nada, como se a cabana tivesse sumido. A quaresma acabou e com ela as novenas. O homem estranho nunca mais foi visto na estrada. Por precaução, o padre organizou caronas para que ninguém precisasse voltar a pé depois da missa de domingo. A vida foi voltando ao normal aos poucos, até que 3 meses depois, em julho, aconteceu de novo. Um grupo de jovens voltava de uma festa junina numa fazenda perto da cidade quando viu um homem correndo pelado pela estrada de terra. Por 3 dias, policiais e voluntários vasculharam toda a região. Não acharam nada além de algumas pegadas estranhas perto de uma construção, que alguns diziam ser de um homem, outros juravam ser de um animal muito grande. Meu tio André nunca mais foi o mesmo. Parou de sair à noite, começou a criar cachorros, acho que para se sentir mais seguro.
E quando alguém me pergunta se acredito em lobisomens, bem, baseado no relato do meu tio, eu não duvido. Eu não vi o lobisomem e nem a transformação dele, e nem quero ver, mas espero que você possa narrar o meu relato aqui no seu canal. Boa noite. O meu nome é Leandra, eu sou de Balneário Camboriú e o que vou relatar aconteceu em Nova Itália, no interior de Santa Catarina. Esse caso sobrenatural envolve também o meu finado marido Osvaldo. Foi no ano de 1975. Nesse ano, meu filho mais novo, Kaique, tinha acabado de nascer e eu estava sozinha cuidando da casa e das crianças enquanto Osvaldo tinha ido para Chapecó vender nossa safra de milho. A cidade mais próxima ficava a quase 2 horas de carroça em estrada de terra que virava um lamaçal quando chovia. Não tinha luz elétrica como agora. Era tudo na base do lampião e das velas. Telefone então, nem pensar. Se precisasse falar com alguém, tinha que ir a cavalo ou mandar recado pelo leiteiro que passava 3 vezes por semana. Os vizinhos mais próximos eram os Krauser, uma família de alemães que morava a uns 2 quilômetros dali, boa gente mais reservada, a dona Augusta, às vezes aparecia para trocar umas receitas ou sementes para a horta, e o seu Fritz ajudava quando precisava de um homem para algum serviço mais pesado, especialmente quando Osvaldo estava viajando. Naquela região, a maioria das famílias era de origem italiana ou alemã. Meus avós vieram da Itália no comecinho do século, quando o governo ainda estava distribuindo terra para os imigrantes. Trouxeram as tradições, a culinária, as festas e também as superstições. E olha que não eram poucas. Eu ouvia muitos causos que os mais velhos contavam, porque sabe, no interior a gente aprende desde cedo que existem coisas bem fora do normal. Foi numa sexta-feira de lua cheia que vi aquilo pela primeira vez. Naquele ano, o Osvaldo tinha ido vender todos os porcos como era de costume. O chiqueiro estava vazio, pois ele tinha vendido quase tudo. As crianças estavam dormindo, e eu tinha acabado de rezar o terço quando ouvi um barulho estranho vindo do lado de fora. Não era um barulho alto, era como um roçar, um movimento suave na terra. Os cães, que normalmente latiam para qualquer coisa, estavam estranhamente quietos. Na verdade, quando fui olhar pela fresta da janela, eu vi o Chaves e a Xuxa, os nossos vira-latas, encolhidos debaixo do banco de trás da casa, tremendo como se estivessem com frio. E olha que era uma noite quente de verão. Peguei o lampião e, com um pouco de receio, abri a porta da cozinha que dava para o quintal. A lua estava cheia e dava para ver quase tudo com clareza. O terreiro estava silencioso, nem o vento soprava. Parecia que até os grilos e as corujas estavam escondidos. Foi quando ouvi de novo aquele som, vindo da direção do chiqueiro. Sem pensar muito, fui andando devagar, o lampião tremendo um pouco na minha mão. À medida que me aproximava, eu podia jurar que ouvia uma espécie de fungada, como um porco cheirando o chão em busca de comida. Mas isso não fazia sentido. O chiqueiro estava vazio. Eu mesma tinha limpado ele dias antes. Quando cheguei perto, ergui o lampião para enxergar melhor dentro da construção de madeira. O que vi me deixou paralisada. No chão de terra do chiqueiro havia pegadas frescas de um porco. Não eram muitas, apenas algumas, mas eram inconfundíveis, com as marcas das patas dianteiras e traseiras. Parecia que um porco tinha acabado de passar por ali. Eu olhei em volta assustada, pensando que um porco desgarrado tivesse entrado em nossa propriedade. Não havia nenhum porco à vista. As pegadas pareciam surgir do nada e desapareceram também da mesma forma. Bem, eu voltei correndo para dentro de casa. Tranquei bem a porta e passei toda a noite acordada, rezando, com um terço nas mãos, com um pressentimento ruim. Contei as horas até que amanheceu. Quando o sol nasceu, eu fui a primeira a sair da cama. Corri para o chiqueiro, certa que tinha imaginado tudo na noite anterior. Mas lá estavam elas, as pegadas, reais e marcadas na terra. Eu mandei um dos meus filhos chamar a dona Sandra naquela mesma manhã. Ela veio às pressas, preocupada com meu tom de voz no recado que mandei.
Quando mostrei as pegadas, ela empalideceu. Sem dizer uma palavra, ela pegou a minha mão e me puxou de volta para dentro de casa. Lá dentro, me contou o que sabia. Leandra, isso não é um porco normal. Eu pensei que talvez fosse um porco de outro sítio que tivesse entrado ali e ido embora. Pensei que era isso, mas coisas ruins estavam por vir. E foi exatamente o que aconteceu. No dia seguinte, que era sábado, as galinhas não botaram um único ovo, algo inédito, já que tínhamos mais de 20 poedeiras. No domingo, o leite da nossa vaca amanheceu coalhado dentro do balde, sem explicação. Na segunda-feira, o pão não cresceu, mesmo usando fermento como sempre. Eram coisas pequenas, mas que deixava a gente com a pulga atrás da orelha. Nada grave, mas o suficiente para me deixar inquieta. E o pior era que eu não podia contar para o Oswaldo quando ele voltou. Ele era um homem prático, sistemático, não acreditava nessas bobagens de mulher, como dizia. Se eu falasse do porco, ele ia rir e dizer que eu estava inventando história para assustar as crianças. Então guardei aquilo comigo e tentei esquecer. O tempo foi passando até que chegou a quaresma do ano seguinte. À medida que a Sexta-feira Santa se aproximava, comecei a ficar ansiosa. Não sei porquê. Perguntei a dona Sandra, que sugeriu dar uma oferenda, uma tigela com milho na entrada do chiqueiro. Não para agradar, ela explicou, mas para distrair. Se ela se ocupar com o milho, talvez não entre no chiqueiro nem perturbe os outros animais. Segui o conselho. Na quinta-feira santa, depois que todos foram dormir, coloquei uma tigela de barro cheia de milho na frente do chiqueiro, e que dessa vez não estava vazio, pois o Oswaldo tinha comprado novos porcos que estavam sendo criados para a festa de São João. Passei a noite em claro, mas dessa vez fiquei na janela da cozinha, de onde dava para ver o chiqueiro. Pouco antes da meia-noite, notei que os cães se esconderam de novo. As galinhas, que normalmente dormiam silenciosas no poleiro, começaram a se agitar, e os porcos, sempre barulhentos, ficaram estranhamente quietos. Então, ela apareceu. Não consigo descrever direito porque no momento não havia nada e no outro ela estava lá. Uma porca enorme do tamanho de uma leitoa adulta, completamente preta, sem um único pelo de outra cor. Surgiu como uma sombra e andou calmamente até a frente do chiqueiro. O mais estranho é que eu via claramente as patas dela deixando marcas na terra, mas não se ouvia nenhum som. A porca parou diante da tigela de milho, olhou por um momento, mas nem tocou na comida. Em vez disso, ergueu a cabeça e parecia estar farejando o ar. Então lentamente virou a cabeça na direção da casa, na direção da janela onde eu estava. Por um breve momento, eu tive certeza absoluta que ela podia me ver, mesmo no escuro da cozinha, mesmo atrás da janela. Depois do que pareceu uma eternidade, a porca desviou o olhar e caminhou ao redor do chiqueiro, deixando pegadas perfeitas no chão. Ela circulou a construção 3 vezes, sempre no sentido anti-horário, e simplesmente desapareceu. No momento ela estava lá, no outro não havia mais nada. Na manhã seguinte, nenhum ovo do galinheiro, como já era esperado. Os cães estavam abatidos, sem energia, e um dos leitões amanheceu doente, tremendo no canto do chiqueiro. Naquele ano perdi 2 porcos para uma doença misteriosa. As galinhas diminuíram a produção de ovos, e a horta não deu tão bem quanto nos anos anteriores. Não eram tragédias, mas pequenos infortúnios que se acumulavam. E assim foi por 3 anos seguidos. A porca sempre voltava na Sexta-feira Santa à meia-noite, deixava suas pegadas e sumia. E após cada visita, algum pequeno infortúnio acontecia na nossa propriedade. No 4º ano, em 1979, resolvi que era hora de fazer algo. Não podia mais aceitar aquela situação. Então, naquela Sexta-feira Santa, depois que a porca apareceu e sumiu, fiz algo que nunca tinha feito. Eu segui as pegadas. Com uma lamparina na mão e um terço na outra, saí no meio da madrugada para rastrear o caminho da porca. As pegadas saíam do chiqueiro, atravessavam o terreiro
e seguiam em direção ao Passo dos Fundos, onde havia um pequeno matagal. Andei com cuidado, seguindo cada marca na terra. O rastro levava a um velho pé de joá, uma árvore espinhenta, que ficava meio isolada no começo do matagal. Era uma árvore antiga, que já estava lá quando compramos a propriedade. Nunca tinha prestado muita atenção nela antes. Quando cheguei ao pé de árvore, as pegadas simplesmente acabavam. Voltei para casa perturbada, mas com uma ideia fixa na cabeça. Na manhã seguinte contei tudo para o Osvaldo. Pela primeira vez em 4 anos, falei sobre a porca estranha, mas para minha surpresa ele não riu e nem zombou. Eu já tinha ouvido falar disso, ele confessou, me surpreendendo. O velho Pietro, lá do moinho, me contou uma vez. Disse que é uma alma penada que precisa ser confrontada. Foi então que Osvaldo decidiu ficar de tocaia na próxima vez que a porca aparecesse. Não precisamos esperar até a próxima Sexta-feira Santa. Algo me dizia, e ele concordou, que ela voltaria na próxima lua cheia. E assim foi. Na madrugada de lua cheia daquele mês, Osvaldo pegou a sua espingarda de caça, encheu os bolsos de balas bentas que conseguiu com um padre da comunidade e se escondeu atrás do galinheiro, de onde tinha uma boa visão do chiqueiro e do caminho até o juazeiro. Eu fiquei acordada também, rezando na cozinha com as crianças trancadas no quarto. Por volta das 4:30 da manhã, ouvi um alvoroço no galinheiro. Corri para a janela e no clarão da lua eu vi a cena. A porca preta, maior do que nunca, tinha arrombado a porta do galinheiro e saía de lá com um dos meus patos na boca, um pato vivo, se debatendo inutilmente. No mesmo instante vi Osvaldo sair de seu esconderijo e começar a perseguir a porca, que corria em direção ao juazeiro. Ele não atirou imediatamente, talvez com medo de acertar o pato, ou talvez porque queria ver onde aquilo ia dar. A perseguição durou o que pareceu uma eternidade. Eu observava da janela, com o coração na garganta. A porca corria com uma velocidade impressionante para um animal daquele tamanho, mas Osvaldo não desistiu. Bem, segundo Osvaldo, quando chegaram perto do juazeiro, aconteceu algo que nem eu e nem Osvaldo estávamos preparados para ver. À medida que os primeiros raios do sol começavam a aparecer no horizonte, a porca começou a mudar. Foi uma transformação lenta e perturbadora. Primeiro, ela se ergueu nas patas traseiras, depois seu corpo começou a se torcer e esticar como cera derretendo e sendo remoldada. Em questão de segundos, onde antes estava uma porca preta, agora se encontrava uma mulher jovem, talvez com 20 e poucos anos. Era muito pálida, com cabelos ruivos, compridos e desgrenhados. E o mais surreal de tudo, ainda segurava o pato na boca. Osvaldo, que tinha parado a alguns metros de distância, ergueu a espingarda e apontou diretamente para a cabeça da mulher. Ela finalmente tirou o pato da boca, que caiu no chão atordoado mais vivo, e encarou meu marido com olhos que, mesmo à distância, ele podia ver que ainda mantinham aquele brilho vermelho antinatural. "Quem é você e o que quer com a minha família?" Osvaldo gritou, a voz firme apesar do medo que sentia. A mulher não respondeu com palavras. Em vez disso, abriu a boca tentando falar coisa com coisa. Parecia estar atordoada. "Da próxima vez que aparecer na minha propriedade," Osvaldo continuou, abaixando-se para pegar o pato, sem tirar os olhos da mulher e com a arma na direção dela. "Vai levar chumbo grosso. Não me importa se é gente ou bicho. Essa terra é minha e da minha família, e você não é bem-vinda aqui." Ainda bem atordoada, a mulher conseguiu recuar em direção ao juazeiro. Quando suas costas tocaram o tronco da árvore, ela falou pela primeira vez, com uma voz que parecia vir de muito longe. "A terra nunca é de ninguém para sempre, Osvaldo Fontana." E com essas palavras, ela simplesmente desapareceu, e se embrenhou no mato e sumiu, deixando apenas suas pegadas no chão. Osvaldo voltou para casa pálido, tremendo, segurando o pato assustado. Contou-me tudo o que tinha acontecido, e naquela mesma manhã tomamos uma decisão. Aquele juazeiro precisava ser cortado. Chamamos o seu Fritz e outros vizinhos para nos ajudar.
Ninguém questionou muito quando dissemos que a árvore estava doente e podia cair sobre a casa. Em poucas horas, o velho Joá foi derrubado, cortado em pedaços e queimado até virar cinzas. Quando a última brasa se apagou, Osvaldo pegou as cinzas, colocou num saco de pano e levou para o padre Benzer. Depois jogamos tudo no rio, deixando que a correnteza levasse para bem longe qualquer resquício daquela presença maligna. A porca maldita nunca mais apareceu na nossa propriedade. Os ovos voltaram a ser abundantes, os animais prosperaram, e a horta deu como nunca. Foi como se aquela presença maligna trouxesse atraso para nossas vidas. Já com os filhos crescidos e Osvaldo descansando no cemitério da comunidade, ouvi falar de uma história parecida numa fazenda do outro lado do município. Uma porca preta que aparecia nas noites de lua cheia, deixando pegadas. Não contei para ninguém, mas guardei um pensamento comigo. A mulher porca encontrou outro lugar para assombrar, outro juazeiro para chamar de casa. Espero que meu relato possa ser do seu agrado e do agrado dos inscritos. Boa noite.